Queridos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 6. Nós vamos do verso 1 até o verso 8 nessa noite. Enquanto as crianças estão saindo, Gênesis capítulo 6, de 1 a 8. Quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhes agradaram. Então o Senhor disse: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois ele é carnal. Os seus dias serão 120 anos. Naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, homens de renome na antiguidade. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Oremos mais uma vez. Pai amado, diante da Tua palavra, nós pedimos iluminação do Teu Espírito, diante desse texto difícil de compreensão, mas que também nos traz verdades sombrias a respeito da natureza humana e também verdades esclarecedoras a respeito da Tua justiça e da Tua santidade. Nós oramos que a exposição da Tua palavra nos traga luz, esperança, conforto, correção, ensino, tudo de acordo com a necessidade. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, o tema do capítulo 6 do livro de Gênesis que nós estamos estudando é a apavorante decisão de Deus de fazer desaparecer da face da terra o homem que Ele havia criado com tanto amor, com tanto cuidado. E essa decisão formidável, ela foi tomada por causa do avanço do pecado na raça humana depois que o primeiro casal pecou e foi expulso do jardim. A iniquidade, o pecado, a corrupção dos filhos de Adão e Eva só fazia aumentar. E chegou a um ponto em que não havia mais distinção entre aquela linhagem da mulher, a linhagem santa, a linhagem de Deus, e a linhagem de Caim, chamada linhagem do homem e que a gente tem chamado também a descendência da serpente. Essas duas linhagens que tinham se bifurcado depois da morte de Abel por Caim, elas haviam se multiplicado e haviam se desenvolvido. A linhagem de Sete, que tomou o lugar de Abel, formou uma cultura ali na região do Éden. Já a descendência de Caim foi para a região de Nod, onde Caim edificou uma cidade e a chamou de Enoque, o nome do seu filho. E ali duas culturas diferentes nasceram e se desenvolveram. A civilização setita dos descendentes de Sete, esse é o nome que nós vamos usar a partir de agora, a civilização setita era marcada pelo culto a Deus, pela guarda do sábado, pelos sacrifícios ao Deus verdadeiro, por pregadores como Enos, como Enoque e Noé, pelo casamento monogâmico e pela santidade de vida. Mas já a civilização dos cainitas era marcada pela poligamia, pela violência, pela crueldade. Eles haviam rejeitado a Deus e provavelmente já estavam adorando deuses criados à sua própria imaginação. Com a multiplicação do número de pessoas, à medida que o gênero humano se multiplicava sobre a face da terra, elas passaram a ocupar a terra conhecida e as duas civilizações passaram a se relacionar entre si. No comércio, em tratados de paz, limitação de territórios,
estabelecimento de limites, troca de conhecimento e tecnologia. Contudo, os limites religiosos, morais e éticos haviam sido muito bem preservados porque eram claros e distintos. A linhagem dos setitas era uma linhagem religiosa, onde havia o verdadeiro conhecimento de Deus. Era a linhagem da descendência da mulher, que tinha a promessa da chegada daquele que haveria de esmagar a cabeça da serpente. A linhagem de Caim era a linhagem que se afastou de Deus, que foi expulsa lá da região do Éden, é onde apareceu o primeiro casamento que não era mais monogâmico, a poligamia surge lá, a violência e a arrogância. Então, as duas culturas eram distintas em termos éticos, religiosos e morais. Mas isso haveria de mudar. E é exatamente esse o ponto aqui de Gênesis capítulo 6, que aquela bifurcação ética, moral e religiosa, ela agora é distinta, ela agora é extinta, ela agora se acaba trazendo sincretismo e a corrupção do verdadeiro conhecimento de Deus. O nosso texto tem pelo menos 3 partes que eu queria ver aqui com vocês, e nós vamos seguir na sequência em que a história nos é narrada. Primeiro, Moisés nos relata como as descendências de Sete e de Caim se misturaram depois de séculos de separação. Lemos aí no verso 1 e no verso 2, quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhe agradaram. Moisés aqui chama a atenção para o fato do nascimento de mulheres quando a humanidade se multiplicou na terra. Isso parece dizer o óbvio, mas é que as mulheres serão as principais protagonistas no que vai acontecer em seguida, como foram também lá no jardim do Éden. As filhas dos homens, diz aqui Moisés, elas eram bonitas, início do verso 2. Isso é, quando fala aqui as filhas dos homens, está se referindo às mulheres da linhagem de Caim, a descendência da serpente. Elas eram muito bonitas, formosas, belas, talvez porque se enfeitavam, se vestiam de maneira sensual e provocativa, talvez eram licenciosas, atrevidas, fáceis, e foi isso que foi percebido pelos filhos de Deus, como diz aqui o verso 2, os filhos de Deus viram que elas eram bonitas. Os filhos de Deus aqui são os setitas, são aqueles da linhagem de Sete, que descendem da mulher e a quem foram feitas as promessas. Eles são chamados de filhos de Deus porque eles foram adotados por Deus. Era a linhagem da esperança. Lucas, séculos depois, ao escrever o seu evangelho e narrar a genealogia de Jesus, ele chama essa linhagem de a linhagem dos filhos de Deus, porque ele diz assim, Lucas 3, 36 a 38, Noé era filho de Lameque, que era filho de Metusalém, de Enoque, de Jared, de Maalalel, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão e filho de Deus. Então, ele estabelece uma linhagem direta entre os filhos de Sete e o próprio Deus, por isso que aqui eles são chamados de filhos de Deus. E também essa expressão, filhos de Deus, faz o contraste com a linhagem de Caim, a linhagem da serpente, que é chamada aqui de filhos dos homens. Por quê? Porque o homem era exaltado ali, porque o homem era o centro de todas as coisas, e era uma linhagem onde a expressão da natureza humana decaída se fazia ver de maneira mais clara. Portanto, a expressão filhos de Deus aqui não deve ser entendida como uma referência a anjos, como alguns estudiosos fazem. É muito antiga a interpretação de que os filhos de Deus aqui eram anjos que se sentiram atraídos pelas mulheres e desceram à terra e se acasalaram com elas, de onde vieram esses varões, esses gigantes e tudo mais. Mas há uma série de argumentos que militam contra essa interpretação que Calvino chamou de grotesca, e eu concordo com ele. Primeiro, o contexto fala da linha histórica de desenvolvimento das duas linhagens. É isso que a gente está vendo, desde o capítulo 3 até agora. É o desenvolvimento de duas linhas. Uma é dos filhos de Deus, a linhagem santa, de quem ficou a promessa, descendentes de Sete.
que Deus deu no lugar de Abel, e a outra, a linhagem de Caim, que matou seu irmão e foi expulso por Deus daquela região e formou sua própria civilização. Todo o contexto narra a história dessas duas descendências, dessas duas linhagens. Por que então, de repente, do nada aqui aparecem anjos, por assim dizer, se misturando com a raça humana? Segundo argumento, o castigo que Deus vai trazer aqui é sobre a raça humana. Se filhos de Deus são anjos, por que só os homens vão ser castigados aqui? Não há castigo para anjo aqui. Portanto, não faz sentido pensar que anjos aqui são filhos de Deus. E além do mais, e aqui é a objeção mais séria, o Senhor Jesus Cristo, em certa ocasião, ele disse que depois da ressurreição, nós seremos como os anjos nos céus, que não se casam e não se dão em casamento. Anjos são seres assexuados. Não faz sentido imaginar que anjos aqui desceram para ter relações com as mulheres. Essa é uma interpretação antiga dos rabinos, inclusive, curiosamente, uma das interpretações diz que o que atraiu os anjos foram os longos cabelos femininos. É por isso que mais adiante Paulo vai dizer que a mulher tem que usar o véu por causa dos anjos. Então eles dizem que a razão foi essa, né, que os anjos se sentiram atraídos pelos longos cabelos femininos. Não é sem razão que Paulo rejeita a tradição rabínica e diz que eles não entendiam nada de Bíblia, porque toda a interpretação deles era fantasiosa e fora da realidade. Então nós entendemos que a melhor interpretação aqui é que os filhos de Deus, que viram que as filhas dos homens eram bonitas, é uma referência aos setitas, a linhagem de Sete, a santa semente. Eles se sentiram atraídos pela beleza das mulheres cainitas e tomaram para si as que escolheram e quiseram, movidos pela luxúria e não por aquilo que haviam aprendido, que a mulher era para ser uma ajudadora idônea. Em vez de procurar mulheres que cumprissem esse papel de ajudadoras idôneas, eles se deixaram levar pela paixão, foram atraídos pelo aspecto físico. Não é que é mal a gente procurar uma esposa e incluir o item beleza nos requisitos, não tem nada errado com isso, mas aqui no caso, o problema foi que os setitas se moveram de paixão e de luxúria por essas mulheres bonitas, em vez de perguntar se elas haveriam de cooperar para o propósito de Deus no início. Farei uma auxiliadora que esteja como que diante dele. E o resultado, então, é que você tem aqui o mesmo padrão do pecado de Eva. Notou? No verso 2. Viram, era bonita, tomaram as que lhe agradavam. Lembra lá o que aconteceu no jardim? Vendo a mulher que o fruto era bonito, que era agradável, tomou. É o mesmo padrão pecaminoso que você encontra no jardim. É a mesma atitude que caracteriza o pecado humano. Esses casamentos se constituíram uma ameaça grave para a linha da esperança. Os setitas tomaram essas mulheres bonitas, casaram com elas, tiveram filhos e agora as duas linhagens se misturaram. O risco é que essas cainitas, elas eram religiosas, elas tinham seus deuses, elas tinham a sua visão de mundo e eram elas que iriam criar os filhos desse casamento. Eram elas que iriam corromper o coração dos setitas e instruir os filhos no caminho não de Sete, não no caminho da verdade, no caminho de Deus, mas no caminho de Caim, trazendo assim essa influência maligna. É um engano pensar que essa estratégia funciona quando a igreja se junta com o mundo com o objetivo de evangelizar o mundo. Sempre quando a igreja se junta com o mundo, quem perde é a igreja. Então muita gente diz assim, eu vou casar com fulano, ele não é crente, ele tem outros deuses, ou com fulana, mas aí eu vou ganhar para Cristo, e geralmente acontece o contrário. A pessoa esfria, os filhos quando nascem não vão ser criados no caminho do Senhor, a velha história se repete. Toda vez que a igreja namora com o mundo, quem perde é a igreja. E é o que aconteceu aqui. Há exceções? Há.
mas para cada caso que você me mostra que der certo, eu lhe mostro 5 que não deram. Que não deram. Então, aqui houve essa mistura. E aquela inimizade que Deus havia colocado, agora vira amizade. Lembra o que é que Deus diz lá em Gênesis 3, verso 15? Porém, inimizade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Essa inimizade agora acabou, virou amizade. Acabou a bifurcação, acabou a distinção. E agora as duas descendências se misturam, o conhecimento de Deus padece e a verdade então é corrompida. O próximo passo, então, na narrativa de Moisés, é a decisão de Deus de que a ação do seu Espírito na humanidade encerraria em mais 120 anos. Verso 3. Então o Senhor Deus disse: o meu Espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Essa decisão de Deus foi movida pela mistura das linhagens. Veja como começa o verso 3. Então o Senhor Deus disse, ou seja, o que acontece no verso 3 é o resultado do que aconteceu nos versos 1 e 2. Eles começaram a casar entre si, então Deus disse. A reação de Deus foi reduzir a ação do seu Espírito em 120 anos. É a segunda vez que Moisés menciona aqui o Espírito de Deus na narrativa. A primeira vez que o Espírito de Deus é citado é no verso 2, quando é dito que ele pairava sobre a face das águas, sobre o abismo, sobre a escuridão. E agora ele é citado como aquele que age no coração dos homens, no caos do coração corrupto da humanidade. E como era essa ação do Espírito Santo? Meu Espírito não agirá no homem. Essa ação do Espírito Santo era através da pregação dos setitas. Por exemplo, Enos organizou o culto a Deus. Enos era um pregador. Enoque era profeta. Nós vimos isso na última mensagem. Ele é citado no livro de Judas, que ele profetizou inclusive a respeito da vinda de Cristo. Provavelmente todos aqueles mencionados na genealogia do capítulo 5, de 6 a 32, a linhagem de Sete, eles eram pregadores, porque eles tinham conhecimento de Deus. Era por aquela linha que o conhecimento de Deus estava sendo preservado. A tradição oral era mantida, o verdadeiro culto a Deus. Através deles, Deus vinha agindo na humanidade antediluviana. Tanto é que esse verbo, quando ele diz aqui, o meu espírito não agirá, esse verbo pode ser traduzido também contender. E algumas versões mais antigas trazem exatamente isso, o meu espírito não contenderá mais. De que maneira ele contendia? Através da pregação. Os pregadores chamando a humanidade ao arrependimento, chamando não só a linhagem de Caim, mas talvez até aos apóstatas da linhagem de Sete, para que voltassem ao verdadeiro conhecimento de Deus. Mas agora isso haveria de terminar em 120 anos. Deus disse, o meu espírito não vai mais contender, não vai mais agir no homem, mas os seus dias serão 120 anos. Porque apesar de toda essa contenda do Espírito Santo com o coração corrompido da humanidade, o resultado era que a iniquidade aumentava cada vez mais. Estava aumentando cada vez mais. E agora isso, não é? Para piorar tudo, essa mistura que veio enfraquecendo a família, a fé e a linha da esperança. A razão que Moisés apresenta aqui para Deus tomar essa decisão de retirar a ação do seu Espírito Santo da humanidade antediluviana está aí no verso 3, quando ele diz assim, meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois ele é carnal. Ele é carnal. Isso é, ele se preocupa, ele é como um animal, ele é como os animais que eu criei, ele só se preocupa, ele é voltado para a satisfação dos seus desejos, como casar com aquelas mulheres bonitas, mesmo colocando em risco a linha da esperança. Eles estão interessados em satisfazer os desejos do corpo, se esqueceram completamente de mim. Eles são carnais, irremediavelmente perversos, rebeldes, desobedientes e arrogantes. E Deus então coloca o prazo de 120 anos como última chance. Aqui não se trata da redução da idade, como alguns acham, que a partir daqui o homem viveria 120 anos. É uma interpretação que alguns estudiosos e algumas bíblias, alguns comentários trazem. E não é essa a interpretação, é só você ler o capítulo 11
do verso 10 ao verso 24, onde tem a genealogia do povo depois do dilúvio, vivendo 300 anos, 400 anos, 200 anos. Então, não é dizendo que a partir de agora o homem só vai viver 120 anos. 120 anos é o tempo entre a constatação que Deus fez, entre aquela mistura e o prazo que Deus deu para a humanidade, como se fosse um ultimato, mais 120 anos. A gente pode pensar que é um tempo longo, mas lembre que naquela época o pessoal vivia 900 anos. Vivia 900 anos. Então Deus diz, olha, em 120 anos o juízo haverá de vir, é o tempo que vocês terão. E o principal pregador durante esses 120 anos foi alguém mencionado acima no capítulo 5, verso 32. Noé tinha 500 anos de idade e gerou Sem, Cão e Jafé. Ezequiel, o profeta Ezequiel, escrevendo séculos depois, ele diz no seu livro, capítulo 14, verso 20, que Noé era tão justo como Daniel e Jó. Mas eu queria que você focasse agora nessa passagem do Novo Testamento que eu vou ler, escrita pelo apóstolo Pedro, onde ele interpreta essa passagem que nós estamos estudando agora. Então, primeiro, eu queria que você abrisse sua Bíblia na 2 de Pedro, vamos começar na 2 de Pedro, no capítulo 2 e no verso 5. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 5. Pedro diz assim: Deus não poupou o mundo antigo, o mundo aqui é o mundo antes do dilúvio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Eu chamo sua atenção para o fato de que Pedro se refere a Noé como sendo um pregador. Ele era pregador, pregador da justiça. Agora, um pouquinho antes, vamos para a 1 de Pedro, capítulo 3, a partir do verso 18, uma passagem difícil, mas que talvez ganhe mais luz se nós a estudarmos a partir de Gênesis 6. Olha o que é que Pedro diz aqui no capítulo 3, a partir do verso 18. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. Essa passagem é complicada, tem muitas interpretações. A interpretação mais aceita, menos complicada, é essa daqui: que Cristo, pelo Espírito Santo, ele ministrou à geração dos antediluvianos, que eram espíritos em prisão, eram desobedientes, através de Noé, que era o pregador da justiça. Noé era o grande pregador durante esses 120 anos, porque era Cristo que falava através dele. E ele pregava a justiça de Deus, ele ensinava a justiça de Deus. Isso aqui é o resumo, então, do que eu estou querendo falar agora, voltando para Gênesis capítulo 6, não é? Vou tentar resumir aqui. Tem a regra de interpretação que diz que a Bíblia é sua melhor intérprete. Nós estamos interpretando Gênesis à luz de Pedro, que é a regra de ouro da interpretação. E essa regra, então, nos diz o seguinte: que esses antediluvianos, eles eram espíritos em prisão, ou seja, eram almas presas no pecado, em suas paixões carnais, aprisionados, escravos dos seus desejos. Segundo, que eles eram desobedientes, eles preferiam agradar a carne do que agradar a Deus. Terceiro, que durante 120 anos Noé pregou para eles a respeito da justiça, que Deus era justo, como ficou claro no episódio do Éden, quando ele expulsou Adão e Eva de lá, quando pecaram, que Deus chamava todos ao arrependimento e retorno à fé na promessa, e que ele justificava e perdoava pecadores que se arrependessem mediante a fé na semente que haveria de vir, e que Cristo estava em Noé, falando através de Noé pelo Espírito Santo e chamando aquela geração toda ao arrependimento. Agora o texto continua: apesar da pregação de Noé, apesar
daqueles 120 anos de leniência que Deus deu, apesar de estar dito que Noé era cheio do Espírito de Cristo, pregando a verdade de Deus, a situação, na verdade, havia piorado consideravelmente. Olha o que é que Moisés diz aí do verso 4 a 6, descrevendo a condição espiritual da humanidade. O diagnóstico de Deus, a partir aí do verso 4. Naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, esses foram valentes, homens de renome na antiguidade. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. Moisés aqui registra no verso 4 o surgimento de gigantes nesse período. Está aí no verso 4. Surgimento de gigantes. E ele faz isso para ilustrar como a maldade havia aumentado na terra. Esses gigantes, que ele chama de gigantes aqui, já existiam antes da mistura das linhagens. Ele diz aqui, naquele tempo, ou seja, antes da mistura, já tinha esses gigantes. E, portanto, eles não podem ser um cruzamento dos homens com anjos, né, uma vez que já existiam antes. O que acontece é que o número e o poder desses gigantes aumentou após a mistura, porque Moisés diz assim, e também depois, isto é, quando os setitas entraram as mulheres cainitas e tiveram filhos com eles. Então, mas quem eram esses gigantes e por que eles são mencionados aqui? Não é? Qual a função que eles desempenham aqui? A palavra gigante no hebraico, nefilim, a raiz da palavra no hebraico é cair. E portanto, nefilim pode ser traduzido como aqueles caídos ou então aqueles que fazem cair, o termo é incerto. Tanto pode significar, portanto, uma raça de homens de grande estatura, gigantes, pessoas altas, ou homens de grande poder e valentia. E pelo que Moisés diz aqui no texto, essa última hipótese é a melhor, a hipótese inclusive seguida por Lutero e por Calvino, porque Moisés diz aqui, estes foram valentes homens, hebraico ish, que é o nome do homem, né? Não é o ish nordestino não, né? Ish, não, é ish em hebraico, a gente já viu que isso significa o homem. Eles eram homens de renome, não eram uma mistura de anjos ou, sei lá, semideuses, não é? Eles foram valentes homens de renome na antiguidade. Eram pessoas conhecidas, provavelmente líderes de cidades, tribos e clãs, reis nobres, que eram filhos dos setitas com as mulheres cainitas. Portanto, quando eles são chamados de gigantes aqui, não é tanto quanto a estatura, mas eles eram gigantes em poder, em autoridade, crueldade, valentia, guerra e conquistas. E o aparecimento deles reflete o avanço e o agravamento da condição de corrupção da raça humana. Agora, os referenciais da humanidade não eram mais os pregadores, os líderes, santos e profetas como Enoque e Enos, mas sim guerreiros valentes, predadores, reis cruéis, perversos e injustos. Realmente a coisa estava caminhando para o seu final. Séculos mais tarde, o Senhor Jesus se refere a esse período, lá em Mateus 24, 38 a 39, e ele estabelece o mundo antediluviano como um paradigma de um mundo que havia esquecido de Deus e que seria apanhado de surpresa pelo juízo. Eu vou ler o que Jesus disse em Mateus 24, 38 a 39. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Aquela cultura antediluviana se secularizou rápido demais, vivia somente para os prazeres, ainda que alguns eram lícitos, e se casavam entre si, dando origem ao sincretismo religioso, desaparecendo a linha da esperança. Completamente despercebido, indiferente para com as coisas de Deus e para com a pregação de Noé, uma figura de como vai ser o mundo quando Jesus Cristo voltar. E Moisés então registra o diagnóstico de Deus sobre a humanidade. O que é que Deus pensava disso tudo? Está aí no verso 5.
Deus viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra. Todo o desígnio do seu coração era continuamente mau. A maldade das pessoas havia crescido exponencialmente. Antes, a corrupção estava centrada na civilização cainita, mas agora a própria linhagem santa havia se corrompido através daqueles casamentos. A corrupção agora alcançou o nível máximo. Veja como Moisés diz aqui, que todos os desígnios do coração, isso é, todos os propósitos, intenções, vontade, pensamentos, desejos eram maus. Estavam sempre pensando em fazer coisas erradas, sempre. Viviam para a busca do prazer, como Eva, eram desobedientes, como Adão, eram invejosos e assassinos, como Caim, eram imorais, polígamos e violentos, como Lameque, eram cruéis e opressores, como os gigantes, que eram seus heróis. E aqui o texto diz, continuamente, sempre, o tempo todo, eles não pensavam em outra coisa a não ser fazer o mal, a não ser satisfazer os seus desejos, a não ser praticar a violência. Não se voltavam para Deus em arrependimento, não escutavam a pregação de Noé, que contendia com eles, e nem Cristo, que pelo Espírito falava com eles. E então Deus decide destruir o mundo. Finalmente chegou o ponto em que Deus diz, agora não dá mais. Agora chegou até onde podia ir. Essa decisão está aí nos versos 6 e 8. A reação de Deus é descrita por Moisés numa linguagem adequada à nossa compreensão. O Senhor ficou triste e isso lhe pesou no coração. Ficou triste, literalmente no hebraico, ele se arrependeu. Deus se arrependeu. E pesou no coração, aqui não é tanto uma tristeza, mas é uma santa indignação. Deus se arrependeu de ter feito o homem e ele ficou indignado com aquilo que a raça humana havia se tornado. Esse tipo de linguagem os autores bíblicos usam para se referir a Deus como se ele fosse um homem, para que a gente possa compreender. Por isso que na Bíblia você encontra constantes referências do tipo assim, os olhos de Deus estão em todo lugar. Deus não tem olhos, não é? Mas os ouvidos do Senhor estão inclinados sobre a oração do seu povo. Deus não tem ouvido. O braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar. Deus não tem braço. Os pés do Senhor são ligeiros para salvar o seu povo. Deus não tem pés. Deus não tem pés. É uma maneira de falar que os autores bíblicos usam para tentar nos comunicar aquilo que Deus é e aquilo que Deus faz numa linguagem que a gente entende e que faz parte da nossa experiência. Da mesma forma, os autores bíblicos atribuem a Deus os sentimentos que nós temos e as experiências que nós temos. Deus se indignou, Deus se irou, Deus zombou, Deus escarneceu, Deus riu e Deus se arrependeu. É claro que não quer dizer que Deus se arrepende como nós nos arrependemos. A gente se arrepende quando a gente adquire um conhecimento novo ou quando a gente percebe que fez alguma coisa errada. Como Deus é onisciente e Deus é santo, arrependimento não faz parte do ser de Deus, mas é a maneira dos autores bíblicos dizerem que Deus vai tratando o homem, se envolve conosco e nos trata, vai seguindo um curso de ação de acordo com a reação humana. O homem não quer ouvir a Deus, Deus diz, eu vou te abençoar, se você me obedecer. E Deus está abençoando o homem. De repente o homem resolve virar as costas para Deus. Então Deus se arrepende e diz, agora eu vou castigar você. Então, arrependimento significa uma mudança de ação, uma mudança de curso da parte de Deus. Claro que o projeto final de Deus não muda. Claro que o alvo final de Deus não muda. Mas Ele, de tal maneira, pela providência, se envolve conosco, que é como Ele se adaptasse ou alterasse os seus caminhos em torno das decisões que nós fazemos, ainda que todas essas decisões foi Ele que antes da criação do mundo já havia decretado. De uma maneira que a gente não entende, Deus, pela providência, governa tudo o que existe para atingir o alvo que Ele já estabeleceu. E isso sem violar a vontade das suas criaturas e também sem que elas deixem de ser culpadas pelas suas decisões. Esse é o grande mistério da providência de Deus que a gente vê, por exemplo, aqui. Deus arrependido de ter criado o homem e sentindo uma triste indignação por tudo aquilo que havia acontecido.
E Deus então decide fazer desaparecer da terra o homem que criou, no verso 7. Farei desaparecer. E aqui ele inclui os animais também, porque o homem era o representante de Deus sobre toda a criação. O homem havia nomeado os animais. Toda a criação havia sido maculada agora pelo pecado do homem, e Deus agora resolve acabar com toda a sua criação. A causa, final do verso 7, estou triste ou estou arrependido de havê-los feito. Deus estava, de fato, triste, arrependido, indignado de ter feito o que ele fez por causa do pecado do homem. Algumas observações importantes e necessárias aqui, antes de nós partirmos mais para o final. Primeiro, nada disso aqui significa que os planos de Deus foram frustrados, que o projeto deu errado, que Deus calculou mal, que ele apostou no homem e perdeu, e que agora estava convencido de que havia cometido um erro. Deus estava genuinamente indignado com o que acontecera. Sua natureza santa não suporta o pecado, seu propósito original era uma raça santa, e sua justiça clama por retribuição. E nesse estágio do plano eterno de Deus, o ponto é recomeçar com uma única família de alguém justo, e essa pessoa é Noé. E esse é o último ponto aqui que Moisés nos narra no verso 8. Porém, Noé encontrou favor aos olhos de Deus. Esse porém introduz um raio de esperança. Esse porém introduz a certeza de que Deus, apesar de destruir a raça humana, ele não desistiu do seu propósito. O seu alvo final não mudou. Seu propósito final continua o mesmo. O porém aqui mostra a graça de Deus e a misericórdia de Deus, porque introduz a sua ação e intervenção num mundo que já havia se deteriorado, numa humanidade que estava irremediavelmente perdida. Aqui, o porém distingue Noé do restante da humanidade, inclusive dos próprios setitas que já haviam se corrompido. Noé não era como os outros. A causa não é nada em Noé, mas o texto diz com muita clareza que ele encontrou favor diante de Deus, encontrou graça, benevolência da parte de Deus. Deus havia elegido Noé soberanamente e o preservado no meio de toda aquela geração corrompida. Deus lhe concedeu fé nas promessas, Deus atuava nele pelo Espírito Santo, Deus fez dele um pregador da justiça e Deus decidiu poupá-lo e sua família e deles começar de novo. O que Moisés queria ensinar aos israelitas, chegando já ao final? O que nós podemos aprender aqui? Eu tenho 5 ou 6 pontos aqui para terminar. Primeiro, lembra do cenário. Moisés pregando para os israelitas, às margens do rio Jordão, nas campinas de Moabe, em frente a Jericó, perto de atravessar o rio e conquistar aquela terra que ele havia prometido, através de Josué. 40 anos haviam se passado. Os israelitas tinham passado 400 anos no Egito, tinham aprendido tudo errado. A terra para onde eles iam era habitada por gente que tinha uma visão completamente errada sobre Deus, sobre o homem, sobre a realidade, sobre redenção. Moisés precisa realinhar a mentalidade dos israelitas, prepará-los, primeiro expurgar toda a teologia errada que eles aprenderam no Egito, explicar por que a primeira geração padeceu no deserto. Eles padeceram no deserto, os pais deles não entrariam na terra prometida, e de que maneira eles podiam se preparar para encontrar aquilo que eles encontrariam quando adentrassem a terra prometida. Então, muita coisa Moisés está ensinando aqui, dando inclusive os motivos para determinados costumes. Aqui Moisés ensina, primeiro, a realidade acerca da corrupção da natureza humana, para que os israelitas não tivessem concepções erradas a respeito deles. Vocês são descendentes dos antediluvianos. Vocês são descendentes de Adão e Eva. Parece que eu estou ouvindo Moisés dizer isso. Olha o que é que aconteceu. Vocês pensam que são melhores? A natureza de vocês é totalmente inclinada para o mal. Vocês pensam em fazer o mal o tempo todo.
Essa é a raiz dos pecados da geração dos pais de vocês que morreu aqui nesse deserto, que fizeram bezerro de ouro, tentaram a Deus, se misturaram com as mulheres midianitas, provocaram a Deus, quiseram tomar o lugar de Abraão, de Moisés e de Arão, o sacerdote. A raiz é o coração de vocês. É por isso que vocês precisam fazer sacrifícios de animais diariamente. Vocês precisam pedir perdão a Deus. É por isso que vocês não podem se aproximar de Deus de maneira direta, mas tem que ser através de sacerdotes, mediadores, de sacrifícios de animais, porque vocês são uma raça culpada, inclinada a todo mal. Não detenham qualquer esperança de bondade em vocês. E com isso Moisés está detonando a visão, a antropologia oriental daquela época, que viu o homem como sendo intrinsecamente bom, o homem como sendo poderoso, filho dos deuses, capaz de virtudes por si só. Moisés aqui nivela tudo, passa a caterpillar por cima e diz: vocês não são nada disso, olhem quem vocês são, olhem de onde vocês vieram. E essa lição vale para nós hoje. Exatamente, nós somos exatamente desse estofo aqui, nós somos feitos desse material aqui, não tem diferença. O seu coração, ele pensa o mal continuamente, ele é inclinado a todo mal, sempre, e ele não tem jeito. Segunda coisa que Moisés quer ensinar é que os israelitas eram a descendência santa, a linhagem da esperança, herdeiros das promessas, o povo de Deus que veio agora através de Noé. Eles eram um povo antigo, que vinha antes do dilúvio. Era através deles que a promessa de Gênesis 3,15 haveria de se cumprir. Deus os havia preservado e salvo até agora. Hoje nós podemos olhar para trás, queridos, e ver a fidelidade de Deus. Como Deus não somente manteve os israelitas, mas deles trouxe Davi, a quem ele renovou as promessas, e de Davi veio o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o filho da mulher que esmagou a cabeça da serpente. Nós podemos olhar para trás e ver como Deus cumpriu essa promessa e como Ele hoje continua da mesma forma, mantendo a descendência, porque nós somos essa linhagem, somos a linhagem espiritual do Senhor Jesus, de Davi, de Abraão, de Noé, de Enoque, de Enos, de Sete. Se vocês quiserem um nome neotestamentário, a igreja. Isso aqui que eu estou descrevendo é a igreja, que ela começa lá no jardim. Toda essa linhagem é a igreja, o povo de Deus, o povo santo de Deus, e nós fazemos parte disso. Que gratidão os israelitas deveriam sentir, e que gratidão nós muito mais, de podermos cultuar a Deus, conhecer a Deus, viver para Ele. Terceira lição, super importante: os israelitas não deveriam se misturar com os povos da terra a ser conquistada. Há dezenas de advertências no Pentateuco a respeito disso. Várias vezes em Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, Moisés vai dizer: quando vocês entrarem na terra, vocês não se misturem com esses povos, não deem seus filhos e filhas em casamento para eles, não se misturem com esses povos, mas na verdade vocês vão exterminar esses povos. Por isso que às vezes parece duro para nós, né? Deus deu ordem para os israelitas acabarem com aqueles povos, mas tinha uma razão para isso. Aqueles povos já faziam mais de 500 anos, quase 500 anos, que sacrificavam seus filhos aos deuses, matavam as crianças para os seus deuses, eram violentos, eram cruéis, eram imorais, haviam esquecido de Deus completamente, como os antediluvianos. Só que Deus agora, em vez de mandar um dilúvio, Deus vai mandar Israel. Israel entra e acaba com eles. Deus dizendo: não se misturem com esses povos, porque se misturar, vocês vão corromper a santa semente, exatamente como aconteceu com os antediluvianos. As mulheres deles eram filhas de deuses estranhos, fariam vocês se desviar do Senhor e ensinariam seus filhos no caminho de Baal e não no caminho de Yahvé. Lembre que seus pais caíram nisso durante os 40 anos no deserto, foi um dos pecados da primeira geração. Eles se misturaram com as mulheres lá durante os 40 anos e o resultado foi terrível. Esse foi o pecado dos setitas, dos antediluvianos, e serve de advertência para nós hoje.
Nós estamos no mundo, não estou dizendo que a gente não pode ter comunhão com pessoas que não creem no mesmo Deus. Aliás, é impossível. A Bíblia não ensina que a gente deve viver como monge. Teve gente que pensou assim. Mosteiros surgiram por conta dessa ideia. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós podemos nos relacionar em vários termos, mas existe alguma coisa que nos distingue. Existe uma inimizade que foi colocada, que deve ser preservada no bom sentido. Quando falo inimizade, é uma separação que deve ser mantida. Qualquer relacionamento que venha ameaçar a minha fé, que venha corromper o conhecimento de Deus, que venha prejudicar a continuação da igreja de Deus, eu devia pensar, antes de casar com alguém, porque eu acho bonito ou bonita, mas aquela pessoa não vai ser um auxiliador idônea e não vai ser um protetor e um sacerdote no lar. Cuidados que precisam ser mantidos até o dia de hoje. Serve de advertência para nós. 4. Moisés quer ensinar para eles a importância de ouvirem a palavra de Deus. Deus havia usado Enos, Enoque, Noé e outros pregadores da antiguidade. E Moisés agora era o grande pregador que Deus tinha levantado para eles. Se você ler Deuteronômio, você vai ver que Deuteronômio é a coleção dos sermões de Moisés ali nas campinas de Moabe. Vários discursos de Moisés. Eles precisavam crer em Moisés. E Deus continua a usar pregadores hoje. Deus, quando quer abençoar um povo, levanta pregadores. Gente que expõe a palavra, ensina a palavra em verdade, que ensina o evangelho sem compromisso. Por último, Deus é gracioso e bondoso, mas a sua paciência tem limites. Ele haveria de destruir a raça humana no dilúvio, mais tarde vai destruir Sodoma e Gomorra, depois ele vai destruir os cananeus que habitavam na terra. Os israelitas deveriam se cuidar, porque Deus era o mesmo. Por isso Moisés escreveu maldições na lei que viriam caso eles fossem obstinados. Queridos, não provoquemos a indignação do nosso Deus, através de uma vida licenciosa, uma vida em pecado, uma vida que usa a graça como desculpa, uma vida de indiferença, impiedade e incredulidade. E por último, louvado seja Deus, porque por sua graça soberana, Ele mandou seu Filho, descendente da mulher, para que triunfasse sobre todo o mal, para que um dia nós possamos, junto com nosso Senhor e Salvador Jesus, habitar na terra prometida para todos sempre. Próxima mensagem, se Deus permitir, nós iremos ver então essa catástrofe mundial em que Deus fez desaparecer a humanidade da face da terra, que é o dilúvio. Que Deus nos guarde e Deus nos preserve.